Usando Pungo Tulene. O que estamos a passar nessa sociedade é algo muito triste e muito doloroso. É verdade, e só você que sabe. Temos hospitais, mas a morte nunca acaba. Isso é brincadeira! Nós temos igrejas, o sofrimento nunca para. Tanta brincadeira! Deixamos natural e abraçamos artificial. Pura brincadeira, pá! Lavamos as mãos, mas em casa não há comida. Isso é brincadeira! Angola é rica, mas angolanos são pobres. Tanta brincadeira! Temos escolas, educação, pura brincadeira, pá! Temos polícias, a delinquência nunca para. Tanta brincadeira! Me mudaram de nome, Denzinga pra Milés, isso é brincadeira! O que estão a ver, tanta brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estão a ver, tanta brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estão a ver, tanta brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estão a ver, tanta brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira, pá! Oh, Zambi Pungo Tulene, Zalapanda, Kenge Lufumo, Impavita, Wangangula, Papa Kimbangu, Nempanzu Wangangula. Isso é brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! E estamos a passar, pura brincadeira, pá! Agradecemos o Pungo Tulene, Zalapanda, Kenge Lufumo, Rainha Zenha, Mamaki Pavita, Mfumo Kimbangu, aí o Pembe Pata Bongueira, nosso bota de coração puro, cheio de ideia, Luqueni, Guanguila, originalidade, Angola vive sem contar. Isso é brincadeira, que estamos a ver, grande brincadeira, e estamos a passar, pura brincadeira, pá! Eu primeiro vou se identificar. Vou se identificar como africano. Não vou se identificar como branco. Eu sou africano e sou negro, 100%. Eu sou nato de dia 22 de agosto de 1975. Fui nato num bairro, uma pequena bairro de Angola que faz fronteira com o Congo, que se chama Ntunduanga. Nesse Ntunduanga não está muito longe a fronteira da República Democrática do Congo. Não está longe. E naquela fronteira você encontra um rio que se chama Rio Cuango. Nesse Rio Cuango, quase que eu não sabia também nada, mas eu vim entender depois de anos que eu não fui nato daquela fronteira, por causa de que o meu avô, o meu pai, o meu avô, quase que nesse rio, com esse conflito que os brancos nos trouxeram, aonde que eu falo, são os donos, são os autores de conflito e divisão, esse conflito de guerra, que é inferno deles, aonde que eu fui se encontrar nesse pequeno bairro, porque esse bairro são meus avós que construíram aqui na fronteira, a 500 metros da fronteira. Tem um bairro ali que se chama Dibulo, e tem um bairro que se chama Kibuanguila. Esse Kibuanguila, esse bairro que os meus avós que deram o nome. Certo.
desse bairro. Acho mesmo que enquanto que eu estou falando assim, o meu avô e o meu pai do Luiz, daquele lado do Luiz, do Quimbele, já estão a entender desses bairros. Sim. Enquanto que eu cresci, enquanto que iniciei a crescer, nesses bairros não tinha escola. Porque era como fazenda. Aqui Rio Quango, a essa aqui Angola, esse é RDC. Mas nós estávamos a 500 metros Sim. da fronteira de Angola. Nesse lado tinha nossa família e esse lado também tinha família. Sim. Então nós iniciamos a crescer nesse meio. Enquanto que chega o momento de estudar, de ir aprender esse conhecimento que não vale nada, Certo. que fui encontrar também a cultura trocada. Certo. Eu pensei que vamos estudar aquela cultura antigamente, fomos encontrar cultura que a minha mãe, educação da minha mãe e o meu pai, aqui na escola, na educação, quase que não encontrei, porque encontrei a atropelação do meu cérebro. Certo. E aonde que eu iniciei a estudar, a 12 quilômetros da fronteira até essa escola que se chama Colégio Ntemo, Certo. a 12 quilômetros do bairro. E esses 12 quilômetros nós não tínhamos como ir e voltar. E ali, aonde que nessa escola, quase que todos os professores, não quase, todos os professores que estavam aqui nessa escola, brancos, padres. Sim, certo. Foram os padres brancos, onde você encontra os portugueses, o espanhol, alemão, nessa escola. Os que lideravam o colégio inteiro. E colégio Ntemo. Sim. E nessa escola não tinha mais outra sessão, só tinha literatura e matemática, física. Sim. Só duas disciplinas. Tá me entendendo? Sim, certo. Ou você segue a literatura, ou você segue a matefísica. A metafísica. Sim. Nessa matefísica, você vai chegar até um momento e ali tem mais divisão. Ou você vai como enfermagem Sim. na saúde, ou você vai continuar a fazer outras coisas. Sim. Na matemática, aonde que sai a saúde? Certo. Não sei se está me entendendo aqui. Sim, estamos entendendo. Então, o que eu vi? Eu escolhi a literatura. Sim. Nessa literatura, aonde que você vai encontrar agora de forção de línguas. Sim. Aprender línguas. Você agora inicia a se aprofundar, a procurar as línguas que você não sabe, como latim. Sim. Ali você já encontra latim, aonde que você vai encontrar Duralex, Sedilex, Sim. se o Ispaquem Pagabellum. Sim. Você inicia já encontrar Outro tipo de língua. outro tipo de língua. Sim. Hã? Outro tipo de língua. Vê aonde que eu fiquei atropelado. Enquanto que aqui eu fiquei atropelado, mas dentro dessas aulas tinha também a cultura. Ah, sim. Mas essa cultura não foi dado a 100% do povo negro. Quase que essa cultura que eu fui encontrar se dava 20% do povo africano, 80% dos brancos. Poxa. História do Martin Luther, história do
do William, que é a história do... Tá vendo? Essas histórias Sim. que não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, depois de terminar esse mesmo estudo, no paralelo, aonde que eu iniciei a andar para fazer as descobertas. Certamente. Vi de novo entrar em Angola, nas Lunda. Naquele tempo, em 91, aonde que nós vamos encontro do Moana Cafunfo, para nos dar explicação que nós encontramos, porque eu iniciei a fazer a investigação desde que eu estava estudando esse bairro que se chamava Kassongo Lunda. Certo. Então, nesse bairro eu vi confusão de Kassongo e Lunda. Enquanto que você encontra só Lunda Norte, Sim. está em Angola. Lunda só está em Angola. E como é que esse Lunda vai ir num bairro como Kassongo Lunda? Aonde que eu venho entender que Kassongo foi em nome da pessoa, Lunda foi aonde que eles saíram. Sim. Voltamos no Moana Cafunfo, nas Lunda. Também é um bairro. É um bairro. Sim, certo. Cafunfo, nas Lunda, aqui já em Angola, para Certo. nós fazer a investigação. Eu vi fazer a investigação, vi que esse dono saiu em Angola, aonde que você encontra o primeiro rei, Kiokwe. Sim. Tinha três filhos. Nesses 3 filhos tinha 2 rapazes e uma menina. Sim. E depois de morte desse rei, aonde que 2 rapazes saem desse Lunda, desse terra. Sim. Das Lunda, aonde que saem, vão no outro lado do Congo. Do Congo, sim. Aonde que foi fazer Kassongo Lunda. Outro aonde que foi fazer ali Baluba. Sim. Esses 2 filhos, aonde foi construir Kassai Oriental e Ocidental, porque esses 2 Kassai do Congo, Sim. os donos daqui dessas províncias do são os território. angolanos. É verdade, mas... E esse que ficou, a menina que ficou com o reino Kiokwe. Por causa que esses 2 não queriam menina lhes gerir. Sim. Saíram. Então, ali aonde que eu vi ver que não, eu não vou acabar aqui. E tem que aprofundar mais a investigação. Sim. Conhecimento. E nesse tempo, nós não tínhamos jabá. Não tínhamos dinheiro mesmo suficiente. Transporte também era difícil. Não tínhamos. Difícil mesmo naqueles tempos. Eu efetuava a viagem que nós fazíamos em uma semana de andamento. Uma semana só de andamento. A viagem você faz 4 dias de andamento. Aonde que eu iniciei a andar? Saí de lá para vir descobrir agora Mbanza Congo. Certo. A pé. Chego em Mbanza Congo, investiguei tudo que eu vi, aonde vim encontrar aqui, Torre de Babel. Não está fora do Reino do Congo. Torre de Babel está dentro do Reino do Congo. Certo. Aonde que eu aprofundei mais, saí no outro lado para ir, todas essas viagens é de fazer tempo de andamento, não é de carro. Sim. É de Dias. andar mesmo a pé. Dias ao longo do caminho. E nesse momento, aonde que eu vou vir encontrar vou ir no Matadi. Matadi é ali no lado do Congo, também ali no lado de Mbanza Congo. Você Sim. atravessa Mbanza Congo, você vai encontrar
esses bairros que eu estou falando. Certo. Encontra Matadi, encontra Boma, encontra Mbanza-Ngungu. Sim. Nesse meio, aonde que eu fui ver a realidade do reino do Congo. Certo. Ali aonde que eu se concentrei e vi que o reino do Congo, a realidade dele está nesse Local, sim. Mbanza Congo, ali. Você vai lá, Mbanza Congo daquele outro lado, Sim. aonde você vai encontrar Mbanza Ngungu, você vai encontrar Soyo, naquele outro lado, e Boma. Sim. Nesses lados, aonde que eu iniciei a entender umas coisas, aonde que você encontra que várias línguas, RDC, tem mais de 10 línguas. Uau. Muitas. Angola tem mais de 10 línguas. Muitas línguas, mestre. Você vai Ruanda, tem boa de língua. Você Sim. vai Tanzânia, tem outra língua. Quase que esse reino do Congo que leva mais de 20 línguas. Só o reino Sim. do Congo. É verdade, tem muito valor. O reino Só o do reino Congo. do Congo leva mais de 20 línguas. Língua. Agora eu vi que não. Como encontrei que o reino do Congo leva mais de 20 línguas, Sim. eu tenho que fazer tudo para chegar na Europa. Aonde que eu iniciei a se forçar. Na Europa. Mas essa Europa, como é que eu fui na Europa? Eu fui do barco. Nessas investigações, eu Sim. tenho que se infiltrar num porto dali do Matadi. Certo. Por causa de quê? Eu vi, andei de Kassongo-Lunda até as Lunda, Cafunfo. De Cafunfo, tive que sair Malange Baixa de Cassange, não me mente. Aqueles matas de Malange, Sim. a Baixa de Cassange, Coale, Massango, Missão Católica. Sim. São as bandas que eu conheço muito bem. E naquele baixo tem um rio, dois rios que se ajuntam, que se chama Luquinzi e o Rampa. Sim. Saio daqui, das Lunda, Malange. Saio de Malange, Uís. Saio de Uís, Zaire. E saí de Zaire, aonde fui atravessar, fui Matadi, no outro lado Certo. do Congo. Porque esses tempos que eu estou te falando, Angola era mesmo quente. Sim, mestre, era quente. Angola era quente. Tinha poder. Angola era quente de armas. Luta de poder. Esses tempos. Mas enquanto que eu chego na Europa, Sim. em 96, Muito tempo. em 96, esse 96, quase de 92, 91, 92, que eu já iniciei a frequentar Angola, a voltar de caça, porque nós estudamos a fazer caça do lado do Uís, o que tal, vender animal. Sim. Depois desse, aonde que eu vou nas Lunda, Cafunfo, fazer investigação. Depois vim parar em Malange. Em Malange não foi suficiente, fui parar no Uís. No Uís não foi suficiente, fui
Zaire. Sim. E Zaire é onde que eu fui entender berço da humanidade. Certamente, né? Berço da humanidade que em Banza, Congo. aonde que eu fiz agora a conclusão, conforme que a Bíblia vem, Sim. conforme que a Bíblia entrou, porque eu encontrei, fui até no sítio aonde que Diego Cao parou. Sim. Viste as descobertas que eu fiz? Sim, são muitas descobertas. Eu fui encontrar até o pau que Diego Cao fez cama, fez mesa, numa Imbondego. Sim. Eu encontrei, até hoje existe. A partir daqui, aonde que eu se meto com os papás, que eu não tinha mais família, não tinha mais ninguém. Agora tem que se matar para trabalhar, naquela idade, Sim. para procurar pelo menos pão para comer. Eu já tinha projeto, custa que custar, um dia eu tenho que conhecer a Europa. Aonde que vi que não, ir trabalhar como empregado na casa de alguém não adianta. Eu tinha essa profissão da mecânica. Sim, certo. Aonde que iniciei a trabalhar na rua. Depois fui parar no porto. Entrei Maravilha. em contato com aqueles que trabalham no porto. Eu também iniciei a fazer mão de obra do porto. Afinal de contas, os trabalhadores, esses papás tudo, sem saber que eu vim com outra missão. Sim. A minha missão é de estudar barco. Esses barcos que trazem os carros, que trazem mercadoria. Ah, sim. Eu agora De outros países. fui com essa intenção de estudar barco de baixo até cima. Esses tempos de trabalhar, aonde que eu encontrei lugar, como é que você pode entrar no barco e como é que você pode subir até em cima, se iniciar a se ver, iniciar a se olhar, aonde que eu meto um bidão. Eu perguntei, por causa que nós tínhamos tabela. Sim. Os barcos que faziam 21 dias, os barcos que faziam 18 dias, para chegar sim. em África. Em África, sim. Aonde que eu vim fazer Muamba de Jinguba, Sim. junto com Sale, junto com um bocado de Jindungo. Sim. Nós ali, Kikwanga, se faz todo tipo de maneira. Tem Kikwanga de banana pão. Sim. Esse Kikwanga de banana pão é misto com Jinguba. Aonde que eu vim fazer essa comida. Sim. Meti no saco, era 1 hora. O meu colega pensava que eu estou trabalhando, afinal de contas eu já se infiltrei, já entrei no banco, já subi naquele tubo que fica ali, até lá em cima. Sim. Por causa que eu sabia, depois de carregar barco, se metia lá aquele cheiratox deles para intoxicar Sim. o produto. Mas eu estava já em cima a se ver fasco com o condutor. Sim. A partir dali, aonde que eu vou viajar para A Europa. Mundane? Fomos 2 pessoas, 2 amigos. Esses 2 amigos, Sim. chegamos, fomos até Costa de Marfim. É por isso que se chama Costa de Marfim. Sim. Aonde que barco mostra as costas da Ah, Europa. sim. Chegamos na Costa de Marfim, último controle. Iniciamos a bazar. Chegamos até no alto mar, que Sim. você sente mesmo que barco está mexendo, tipo está a partir pedra. Mas, graças a Tata Nzambi, Sim. como eu tinha mesmo aquele sede mesmo de descobrir também aonde que vive esses aqui no outro lado, depois de 15 dias, iniciamos a ver já jogo de luz dentro do mar. Sim. Jogo de luz entre Espanha e Portugal. Sim. Depois de 4 dias, aonde que nós saímos, perto do Portugal,
Polícia Fiscal do Portugal não já houver, vem, investigou, saiu. Outro da Espanha vem, investigou, saíram. Sim. Nós fomos até Baco foi se encostar na Bélgica. Agora essa Bélgica, como é que vocês vão sair? Mas como amigo éramos VIP, levamos, porque fomos no tempo de frio, Sim. levamos aqueles casacos, levamos casaco, 2 calças, porque nós no banco ainda tínhamos 5 calças, Tudo preparado. camisa e tudo bem preparado, porque nós fomos, esse fato, 3 fatos, temos dentro, temos outro e temos aquele que passa até aqui. Sim. Enquanto que chegamos, aonde que nós saímos do barco, era noite. Nós ao andar, se encontramos com um congolês. Esse congolês, graças a Deus, que nos leva até numa residência de um papá que se chamava Papá Ngendeka. Já morreu. Alma dele descansa em paz. Esse papá nos recebe, mas nos recebe com muito medo. Ali já é na Anvers da Bélgica. Sim. Yeah. Nos recebe, mas com muito medo nessa cidade que se chama Anvers. Nos recebe, mas com muito medo. Nos guardou, nos deu outros tinelos, mas naqueles tempos, eu como não tinha família, teve que sair para procurar aquele que eu vim fazer. Sim. Aonde que vou? Até Holanda. Holanda eu vivia na Amsterdão. Mas nessa Amsterdão que eu vivia, eu encontrei outras realidades que não se encostam nem com a cultura Africana. Comida fica artificial. São aqueles frangos dele que faz 15, sei quantos dias, está pronto. Os ovos dele que não cuia na boca. Tudo, eu vi, mas aqui estou saindo só bochecha. Mas estou se embutir com as coisas que não tem nada a ver com o meu corpo. Sim. É aonde depois de meses eu vi, não, eu tenho que voltar. Eu vi reconstrução do Portugal. Em 96 e 97, eu vi. Sim. Mas enquanto que fui se entregar, aonde o branco me apanha, me identifica, o branco me manda voltar. Também eu aceitei, porque me pediu prisão ou voltar. Ele falou, não, prisão que não vou fazer aqui. A prefeita de voltar, sim. Agora, qual é o documento que me identifica ser do qual país? Grande brincadeira, velho. Eu lhes falei, não, eu sou africano. Só resposta só que lhes dei. Eu sou africano. Me deixarem no Congo Brazzaville, vou viver. Gabão, vou viver. Camarões, vou viver. Angola, vou viver. Ruanda, vou viver. Mas já prefiro me deixa no centro, no berço da humanidade. O branco de uma vez viu para te deixar no centro. Sim, me deixa no centro, no berço da humanidade. Naquele momento, como eu falei disso no branco, o branco me viu que eu sabia mais umas coisas. Sim. Naquele momento, o branco cancela viagem. Essa minha viagem. Sim. E cancela essas palavras, me mete mais na cadeia. Para me perguntarem como é que eu sei o centro, o berço da humanidade que é Angola. Aonde que vem tantas perguntas. E eu iniciar a responder no branco. Se estou a falar de Angola, é centro, berço da humanidade, por causa que Angola tem tudo. É Reino do Congo, Mbanza Congo. Certo, mas... Capital de África, Mbanza Congo.
É Por causa verdade. que Etiópia que você meteste na Bíblia está dentro do Banza Congo. do reino do Congo. O branco tira 500 euros. Essa explicação que eu lhe dei Sim. do reino do Congo, advogado que estava lá tirou 500 euros. Primeiro vejo eu a pegar euro assim na mão. Sim. O branco só me pagou pelas palavras que eu se defendi. Me levou na loja, a iniciar a comprar roupa. Compra isso, compra isso, compra isso. E ele mesmo me fala, carga que você tem que levar, tem que bater 60 quilos. Um menos de 60 quilos. Não é sim. mais de 60 quilos. quilos. Já é respeito. Sim. Porque ele sabia que o primeiro filho de Deus é negro. É verdade mesmo. O primeiro filho de Deus é negro. Certamente. Aonde vem o berço da humanidade? Por que esse berço da humanidade não meteu na China? O na Ásia. Por que esse berço da humanidade, ele falou que Ásia é berço da humanidade? Não. Falou África é berço Da humanidade, sim. Significa, primeiro filho de Deus É negro. é negro. Então, como o primeiro filho de Deus é negro, o próprio Deus também É negro. É verdade, velho. O próprio Deus é negro. Porque a própria Bíblia nos fala que Deus vivia na escuridão. Sim. No que a Bíblia fez que ele lavou, vive no tenebro, né? Sim. É? Sim, mas... Tenebro. Mas é escuridão. É escuridão, sim, mas... Toda coisa que está na escuridão já é escuro. É escuro. Sim, mas não se veja nada. O mestre pode estar com camisa Palavra de branca Deus na escuridão. Estava em cima de água. É a Bíblia que nos fala. Sim. Na escuridão. Significa Deus, primeiro filho dele, ele fez na escuridão, que é negro. Sim. E depois Deus faz o Ásia, povo Izuara. Izuara. E depois de Deus fazer Sim. os asiáticos, aonde que Deus vai fazer os ocidentes? Aonde que os ocidentes vêm? Aqui já da Zuara vem com o budismo, Sim. a religião Os deles. budistas, sim. Budistas. Agora, os ocidentes, aonde que vem? Jeová, Shalom, Elohim, quem mais? O Mohamed, Maomé, Alá, Sim. vem aqui nos ocidentes. Já, enquanto estou falando do ocidente, estou metendo Europa. É verdade, velho. Tanto essa explicação que eu dei no branco, o branco me considerou você é o próprio negro. A riqueza, eu cheguei até nível de branco, o próprio branco a me falar que aqui nós não temos nada. A riqueza está aqui em África. A riqueza São os é africanos. aquele que está na tua terra, conforme você estava a falar. Aonde que eu vim descobrir? Holanda, não tem nada. A riqueza de Holanda, naqueles tempos, foi só droga e esse de leite, Sim. indústria de leite.
A riqueza da A Holanda. riqueza da Holanda, indústria da droga e indústria de de leite. leite. É grande a brincadeira. A Bélgica, a riqueza dele é imposto. Para ver se é imposto. Sim. A Que riqueza. nós aqui pagamos 14%, né? Sim, 14%. Tipo energia, Agora é água. riqueza da Bélgica. Só vivo pelo imposto. Muita Na brincadeira. terra dele não tem diamante, não tem petróleo, não tem. Não tem esse nosso. O que eu posso falar? Não tem nada aqui. Sim. Só sobrevive de quê? De imposto. Por causa de quê? Eles têm porto internacional e aeroporto internacional. Muita Você deve entender. Sim, mas Se nós falar do Portugal, é niete. Só fizeram estragar o povo africano. é verdade. Certo, mas. Se você está vendo, essa Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, Portugal podia ficar poeira. É verdade, mestre. Porque são aqueles que roubaram, mas não têm inteligência. É por isso que Portugal veio se construir em 96, em 97 iniciou a reconstrução. É por causa de quê? É pena que os europeus sentiram. Por causa de quê? Visto conforme eu te expliquei, né? Sim, mas. De Ásia, do Ocidente, que são Sim. os europeus, que nós esquecemos esse nosso Deus, que é puro. Sim. Tá me entendendo? Certo. Que nos deu tudo. Diamante, tudo. Que esses aqui não tem. Não tem, sim. E fomos dotar Deus desses europeus. Que nem Do tem Ocidente. nada. Que esses do Ocidente, eles mesmos, não têm nada. Nada. Sobrevive pelo nosso. Continente africano. Certamente, mestre. Mas nós dotamos o espírito deles. Grande a brincadeira. É aonde que me dá raiva de voltar. Enquanto que voltei, é aonde que eu me dá raiva de fazer continuação daquele que eu, do conhecimento que eu tenho. Certo. Devi saber o que significa cemitério, o que significa igreja. Cemitério, se é sítio que guarda nossos ossos antigamente. Sim. Conforme Ezequiel lhe falaram no Deus, profetiza esses ossos. Então, esses ossos que Ezequiel profetizou são os ossos das cabras? Não. São os ossos das pessoas, Certo. dos antepassados dele. Sim. Habitar na terra. Que Deus lhe mandou para profetizar, para ficar também atrás dele como comando dele. Para lhe apoiar nas guerras. Certo. Lhe mandou profetizar os ossos. Então nós, aonde você vai ver dar que nossos avós davam valor no cemitério, No cemitério, mas sim. não dava valor na igreja. Nossos avós não conheciam a igreja. Nossos avós não conheciam o mal e não conheciam pecado. Certo.